Para começar, vamos relembrar o uso do material dourado, que é assim chamado porque, quando é feito em madeira, tem a cor dourada. Lembrando que o cubinho vale a unidade, 1. A barra, a dezena, vale 10. A placa, a centena, 100. E o cubo grande, o milhar, valendo 1000 cubinhos. As frações decimais são assim chamadas porque têm a base 10, ou seja, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Nós vamos trabalhar com 1/10, 1/100 e 1/1000. Os números decimais são os números com vírgula. Um exemplo é o dinheiro, 0,25, 25 centavos. As medidas de massa, 2,352, 2 quilos e 352 gramas. As medidas de comprimento, 4,5 centímetros ou 4 centímetros e meio. As medidas de capacidade, 1,5 litro ou 1 litro e meio. E as notas escolares, 9,8, por exemplo. A nossa barra está dividida em 10 pedaços e foi pintado 1. Isso equivale a 1/10, que em número decimal seria 0,1. Observe, o 10 tem um zero. E o número decimal tem uma casa após a vírgula. Então, nós temos que aprender que essa relação do zero, uma casa decimal após a vírgula. Sempre depois da vírgula. E como já vimos, a leitura aqui, 1/10. A placa está dividida em 100 e foi pintado um cubinho. Então, isso é 1/100, algo que foi repartido em 100 e foi pintado 1. No número decimal seria 0,01. Observe a relação dos zeros. 2 zeros, 2 casas decimais. A leitura, 1/100. O cubo, também temos um cubinho apenas aqui pintado no cubo grande. Isso vale 1/1000, algo que foi dividido em 1000 e que nós pintamos 1. O número decimal, 0,001. Observe 3 zeros, 3 casas decimais. A leitura, 1/1000. Vamos continuar fixando o conteúdo. Temos aqui, então, uma barra onde está pintado 5 quadradinhos. Então, nós temos 5/10. O número decimal, 5/10 também, 0,5. A leitura é igual tanto da fração quanto do número, 5/10. Aqui nós temos a barra pintado 9 quadradinhos. Então, nós temos 9/10, 0,9, onde a leitura também se dá 9/10. Centésimo. A nossa placa está dividida em 100 e foi pintado 7, o que equivale a 7 centésimos. O número decimal, 0,07. Observe 2 casas, 2 zeros. E essa leitura se dá 7 centésimos. A outra placa está dividida em 100 e foi pintado 32 cubinhos. A nossa fração, 32 centésimos. O número 0,32, onde a leitura também é igual, 32 centésimos. Sempre observando, cada zero representa uma casa decimal após a vírgula. O milésimo, o nosso primeiro cubo, foi pintado 5 cubinhos, 5 milésimos, que em número decimal 0,005, e a leitura se dá igual nos dois casos 5 milésimos. O segundo cubo, temos 48 cubinhos pintados, então 48 milésimos, o número decimal 0,048. A leitura, 48 milésimos. E o último cubo, temos uma placa inteira mais 2 cubinhos, portanto nós temos 102 cubinhos pintados, equivalente a 102 milésimos, em número decimal 0,102.
Observe, a leitura sempre é a mesma, 102 milésimos. E a relação 3 zeros, 3 casas decimais. Vamos agora aprender a transformar fração decimal num número decimal. Você sempre vai ficar de olho aqui no zero. Cada zero representa uma casa após a vírgula. Portanto, 10, uma casa. Copiamos o numerador para o lado de cá e vamos contar para a esquerda as casas decimais. 1, 0, uma casa. Já temos uma casa, o 2 representa uma casa, um algarismo. Apenas colocamos a vírgula na frente e completamos com 0. Ok? 6 décimos. Copiamos o 6 para o lado de cá. Olhamos sempre a quantidade de 0. 1, 0, uma casa. Sempre para a esquerda, colocamos a vírgula. Uma casa já tem, colocamos a vírgula e preenchemos com 0. Aqui nós temos 15 décimos, copiamos todo o número para o lado oposto. 15, 1, 0, uma casa. Como nós temos duas casas, basta apenas colocar a vírgula. Uma, e colocamos a vírgula aqui no meio. Sempre para a esquerda. 38 décimos, copiamos o 38, 1, 0, uma casa, sempre para a esquerda. Basta aqui colocar a vírgula, porque nós já temos duas casas, temos casas a mais. E sempre conferindo, 1, 0, uma casa após a vírgula. Ok? Aqui nós temos a leitura é a mesma, 2 décimos, 2 décimos. Aqui a leitura é um pouquinho diferente. Na fração, 15 décimos. E no número nós vamos ler a parte da frente como inteiro. 1 inteiro e 5 décimos. Como que eu sei que é décimo? Porque uma casa sempre eu vou ler décimo. Uma casa após a vírgula. Aqui vamos trabalhar com centésimo, portanto, nós vamos trabalhar com duas casas. Copiamos o 3 e vamos contar duas casas sempre para a esquerda. Já temos uma, precisamos de mais uma, então vamos completando com 0. Agora nós já temos duas casas, é hora de colocar a vírgula e um 0 na frente. 8 centésimos, copiamos o 8. Sempre para a esquerda, vamos completando as casas que faltam. Precisamos de duas. Uma já temos, completamos a segunda. E agora é hora de colocar a vírgula e completar com mais um 0. Sempre conferindo 2 zeros, duas casas após a vírgula. 11 centésimos, vamos completar apenas com a vírgula, porque nós já temos duas casas. Então, uma, duas para a esquerda, completamos com a vírgula e o 0. 145 centésimos, copiamos todo o número aqui e vamos contar duas casas para a esquerda. Aqui nós apenas vamos colocar a vírgula. Uma, duas, vírgula. Nem sempre nós vamos precisar preencher com zeros. Nesse caso aqui, não foi necessário. E aqui já foi, a quantidade de zeros já foi maior. E vamos terminar com o milésimo. Aqui nós vamos trabalhar com 3 casas, 1000, 3 zeros, 3 casas. Copiamos o 4 e vamos para a esquerda preenchendo as casas que faltam. Já temos uma, completamos até chegar a 3 com zeros. Já temos 3 casas, é hora de colocar a vírgula e o 0. 69 milésimos, copiamos o 69, precisamos de 3 casas, 3 zeros, 3 casas. Já temos duas. Então completamos para a esquerda com 0. E agora é hora, já temos 3, só colocamos a vírgula e mais um 0. 156 milésimos, copiamos todo o número, precisamos de 3 casas, nós temos justamente 3. Então aqui basta colocar a vírgula na esquerda, sempre para a esquerda, 1, 2, 3, vírgula, e preenchemos sempre com 0 na frente quando for necessário. Aqui nós vamos copiar todo o número, 2.375 milésimos, então nós precisamos de 3 casas. Como nós temos casas a mais, aqui nós vamos precisar apenas colocar a vírgula. 1, 2, 3 e colocamos a vírgula. Ok? Sempre conferindo 3 zeros, 3 casas decimais. E também podemos transformar o número decimal em fração decimal. Aqui nós começamos sempre observando a quantidade de casas após a vírgula. Aqui nós temos uma, aqui nós temos uma. Então, nós vamos colocar o traço fracionário primeiro. Colocamos primeiro o denominador, que vai ser 10, porque uma casa é o 10. E copiamos o 8 como nosso numerador, sem a vírgula e sem o 0. Portanto, 8 décimos.
Aqui é a mesma coisa, traço fracionário, observamos uma casa, então é 10, o nosso denominador, começamos com o denominador sempre, e copiamos todo o número sem a vírgula, vai ser o nosso numerador, 45 décimos. Lembrando que aqui a leitura do número é diferente, 4 inteiros e 5 décimos. Aqui nós vamos trabalhar com duas casas, portanto, o nosso denominador vai ser 100. Traço fracionário, olhamos o número duas casas, então o nosso denominador é 100, e copiamos o número, que vai ser o nosso numerador, sem a vírgula e sem o zero na parte de cima. Novamente, traço fracionário, duas casas, centésimo, copiamos o nosso numerador, que vai ser o 73. Finalmente, aqui nós vamos trabalhar com milésimo. Traço fracionário, 3 casas, 1000. E copiamos apenas o 61, que vai ser o nosso numerador. E finalmente, traço fracionário, 3 casas, milésimo, e copiamos apenas o número sem a vírgula e sem o zero. Aqui a leitura é sempre a mesma, com exceção aqui, como eu já expliquei, que nós temos a parte do inteiro. Ok? Essa foi a nossa aula sobre frações e números decimais. Revejam o conteúdo e até a nossa próxima videoaula. Tchau!